Imposto de renda. O Lula disse ontem que pretende pôr em prática uma promessa de campanha que é a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, mas aumentaria a taxação dos mais ricos. Nem todo mundo no governo está concordando com o presidente da República, gente. A Yasmin Costa preparou uma matéria sobre isso pra gente agora. Apesar da promessa, o presidente não detalhou e nem definiu uma data para a mudança. Lula defendeu que vai mudar a lógica ao diminuir a tributação para os mais pobres e onerar os mais ricos. O pessoal fala assim para mim, Lula, se a gente fizer isenção até R$5.000, sabe, são 60% da arrecadação desse país é das pessoas que ganham até R$6.000. Olha, então vamos mudar a lógica. Vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico. É necessário muito convencimento no Congresso Nacional. É necessário. Você tem que saber que a gente não ganha isso se não houver mobilização do povo brasileiro para a gente mudar uma vez na vida a política tributária, para colocar o pobre no orçamento da União e colocar o rico no imposto de renda, para ver se a gente arrecada o suficiente para fazer política social nesse país. Mas dentro do governo o assunto não é unanimidade. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, já declarou publicamente que não vê espaço para uma mudança na tabela do imposto de renda em 2023 sem afetar o orçamento. A última vez que houve a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda foi em 2015, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Hoje, só não paga o imposto quem ganha até R$1.900 por mês. E pelo jeito, meu querido Felipe Campos, o martelo foi batido em relação ao salário mínimo, né? Pois é, olha só, o martelo foi batido, né? Olha, acontece o seguinte, deixa eu pegar aqui a notinha, porque o TP acho que deu uma travadinha ali, a gente não consegue dar uma olhada. Andou. Agora sim, Agora olha só. foi. O ministro do Trabalho disse que o salário mínimo permanecerá em R$1.302, pelo menos até maio. E aí vem a pergunta que não quer calar, lógico, engraçado, né? Tem dinheiro para tudo, menos para o pobre? Fê, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai para Brasília agora para conversar um pouquinho com a Luciana Verdolin, gente, ver a repercussão sobre esse assunto que está rolando por lá, certo? Não vamos falar com Luciana, sem problema nenhum, querido. Isso aqui, a vida do apresentador é assim mesmo. A gente segue um prumo, mas não tem problema nenhum, Fernandinha. O importante é manter sempre o prumo, certo, meu querido Holiday? O meu ponto é o seguinte, o que nós vamos fazer? Posso comentar aqui, Fernandinha? Podemos? Então tá bom. Meu querido amigo Fernando Holiday, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a essa questão do imposto de renda. Porque essa é uma lógica que a gente já viu ser utilizada no Brasil inúmeras vezes, né? Sim. Ou seja, você vai lá, culpa aqueles que produzem riqueza de alguma forma e faz um discurso muito voltado apenas para a classe mais pobre, isolando e excluindo aqueles que de alguma forma geram algum tipo de riqueza. Eu, pelo menos, me lembro muito bem, acho que você também, que esse discurso, ele foi um discurso muito errático no Brasil, né? E se demonstrou. Como é que você vê o presidente da República resgatando novamente isso? Isso é só discurso e pouca prática? Você acha que ele está jogando para a plateia? Olha, eu acho que na verdade tem uma preocupação aí com a popularidade do governo, né? O Lula, ele nunca ganhou uma eleição de forma tão apertada assim. Ele ganhou por alguns décimos de diferença com o Bolsonaro. E é muito diferente de 2002 ou de 2006, por exemplo, onde ele ganhou por uma margem assim, absolutamente enorme e tinha uma popularidade muito alta. Quando ele faz um discurso defendendo esse tipo de política, evidentemente ele ganha o apoio de uma boa parcela da sociedade. Só que aí tem o custo disso, né? Nós estamos falando aí cerca de um custo aí de R$100 bilhões de você desonerar ou mudar, fazer essa mudança aí na tabela do imposto de renda, isentando até quem ganha R$5.000. Um outro custo também é em relação ao salário mínimo, tanto que ele prometeu o aumento na campanha assim que assumisse a presidência, mas também não é assim, porque o salário mínimo não é somente o pagamento que o trabalhador recebe ali no dia a dia. O salário mínimo é uma referência para diversos outros custos do governo. E cada real que se aumenta no salário mínimo seria algo em torno ali de 320 a 360 milhões de reais de custos para o governo federal também. Então a conta chega.
A grande questão é como ele vai pagar essa conta. Ele diz, nesse discurso populista dele, que vai cobrar dos mais ricos. Só que a grande questão é, esse discurso é muito bonito, tal, quem ganha mais tem que pagar mais. Só que se o rico ele foge do país, ele diz, não, eu simplesmente não quero pagar esse imposto. Então ele vai embora do país, ele deixa de investir, ele deixa de gerar emprego e, consequentemente, o mais prejudicado é o mais pobre. Deixa eu trazer aqui para a conversa um cara que eu gosto muito, nosso Luiz Nogueira, já está conectado por aqui. Vocês conhecem muito bem o Luiz comenta no Jornal da Manhã, aqui na programação da Jovem Pan News, sobre toda a situação econômica do Brasil. E nada melhor do que você, Luiz, para explicar para a gente, trazer um pouquinho mais de realidade para essa história toda que a gente está comentando aqui. Porque em política, meu querido, a gente já viu muito discurso ser feito, né? Mas pouca prática. Eu volto a insistir nessa pergunta que eu fiz para o Holliday, eu quero muito ouvir a tua opinião. Você acha que isso que o Lula está falando agora é mais para jogar para a plateia ou é algo mais prático mesmo? As ações do governo, a gente já consegue ver isso demonstrado. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Por enquanto é para jogar para a plateia. Não tem dinheiro para cumprir essa promessa de isentar todo mundo que ganha até R$5.000. Vocês destacaram muito bem na reportagem que o grande problema é que a tabela do imposto de renda ela não é reajustada de forma correta desde o governo Fernando Henrique Cardoso. E a última vez que ela foi atualizada parcialmente foi no governo Dilma Rousseff em 2015. Por isso que hoje quem ganha mais de R$1.900 já paga imposto de renda. Então, para você dar um salto de isentar todo mundo que hoje só até R$1.900 não paga para R$5.000, tem um custo estimado acima de 100 bilhões de reais por ano. Não tem dinheiro. Do mesmo jeito, Paulo, que não tem dinheiro para dar um aumento maior para o salário mínimo, que ficou mesmo em R$1.302. O Lula até prometeu 1.320, parece que R$18 é pouquinho, mas não é. Impacta muito, inclusive na conta da Previdência. Talvez muita gente não saiba, mas quase 70% de todos os aposentados do INSS recebem o piso, que é justamente um salário mínimo. Portanto, toda vez que o salário mínimo aumenta, piora a conta da Previdência. Em resumo, não tem dinheiro neste ano para cumprir as promessas do presidente Lula. Agora, Luiz, teve uma outra fala também do Lula que ele chamou de bobagem a autonomia do Banco Central, né? Como é que o mercado reagiu? Muito mal. Aliás, a Bolsa hoje está caindo neste momento, reagindo a essas péssimas declarações do presidente Lula, que, de novo, está jogando para a plateia, uma plateia muito de esquerda. Não é bobagem coisa nenhuma. É justamente a independência do Banco Central que nos garante essa transição tranquila na economia entre um governo de direita e um governo de esquerda. Eu me arriscaria a dizer, Paulo, se nós não tivéssemos um Banco Central independente hoje, diante de tanta declaração ruim na economia do governo Lula, o dólar, em vez de estar em R$5,15, ele estaria acima de R$6. Ou seja, ele teria disparado. Só não disparou porque o mercado financeiro sabe que nós temos um Banco Central independente e que, se preciso for, esse Banco Central vai subir juros, querendo ou não o presidente Lula. Muito bem, Luiz Arthur Nogueira participou com a gente aqui do Morning Show desta quinta-feira. Luizão, obrigado mais uma vez, viu, pela sua disponibilidade e gentileza em nos atender por aqui. Volto sempre. Foi um prazer, até a próxima. Valeu, obrigado. E você sabe que foi uma fofoquinha rápida, né? Os presidentes ontem dos sindicatos, eles estiveram lá na reunião com Lula e eles saíram encantados lá com a reunião, quando fala justamente sobre a questão do salário mínimo e tal, né? E até porque, eu não sei se foi mais pelo fato deles terem encontrado com Lula ou de terem, depois de 4 anos, ter entrado no palácio, entendeu? Inclusive eles foram lá com muitas reivindicações, saíram sem sequer uma promessa de que alguma reivindicação seria cumprida e saíram todos encantados, né? Foi, encantadérrimos. Só pelo discurso do Lula. Só pelo discurso do Lula. Ô Sam, como é que você vê esse discurso do Lula agora, né? Porque é um discurso que em nada tem a ver com a frente ampla que foi proposta, enfim, e que até é divulgada de alguma forma, né? Muitos dizem que esse governo é um governo de frente ampla. Isso não é discurso de frente ampla, ou é? Ou sou eu que estou... Pois é, a impressão que dá acompanhando é que alguns setores do governo, né, do PT que hoje é governo, eles não saíram do palanque, eles estão no palanque ainda. Então você vê que no próprio discurso do Fernando Haddad
Ele estava no Fórum Econômico Mundial, de novo, ele é o nosso ministro da Fazenda. E ele achou de bom tom criticar empresas brasileiras, ele achou de bom tom contar que ele boicota empresas brasileiras. Então, que na visão dele apoia um extremismo e tal, mas deu para ver que ele deu uma estendida ali que foi muito além, assim. Ele falou que ele faz as compras dele de uma forma ali um tanto ideológica, e não cabe ao ministro da Fazenda falar isso no Fórum Econômico Mundial. No caso do Lula, assim, a gente vê que ele tenta... o discurso dele é muito ambivalente. Em alguns momentos ele é, sim, o cara da frente ampla. Então, no discurso ali, ele fala, ele tenta ser abrangente, mas em outros momentos não, né? E só para adicionar uma coisa nessa questão do imposto de renda, acompanhando esse evento que o Lula estava ontem, ele falou sobre a promessa de campanha dele era isentar quem ganha até R$5 mil no imposto de renda. E ontem ele falou que economistas do PT falaram para ele que isso... essa faixa, né, até R$6 mil, na verdade, é 60% da arrecadação do governo com imposto de renda. Então ele fez uma promessa ali um tanto quanto irreal e está com dificuldade para cumprir agora, né?